Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu vou comentar nesse vídeo, nessa postagem, né, o filme da Netflix, que é uma produção também espanhola, chamado O Poço. E eu vou começar discutindo uma questão que é fundamental para poder entender o filme, que é o conceito de distopia. Como quase tudo que existe, né, no universo intelectual da sociedade ocidental moderna, nós incorporamos os gregos a palavra topos para designar o lugar, né? Tanto é que nós temos topografia, que literalmente é um conhecimento que se debruça sobre a descrição do lugar. E dessa palavra topos vai surgir a palavra utopia, que seria, a partir principalmente da obra do Thomas Moros, né, na época do Renascimento, uma terra situada em lugar nenhum, uma terra impossível, né, uma terra onde as coisas são tão boas e harmônicas que é praticamente impossível que ela exista. Né? A palavra utopia vai ser usada com esse significado, né, após a obra do Thomas Moros, e várias utopias serão construídas, né, pela literatura, pelo próprio imaginário político, religioso, etc. E dessa palavra utopia vai nascer o seu oposto. A gente pode dizer que é uma palavra oposta criada lá no século XIX pelo John Stuart Mill, mas isso não importa muito, né? Que é a palavra distopia. Que é uma palavra cunhada para designar o contrário de utopia, né? Quer dizer, é um mundo de impossibilidades, é um mundo onde o processo civilizador chegou a um termo de forma negativa. E essa concepção de distopia vai ser muito forte num período designado como a Era das Catástrofes, né, por alguns historiadores, que é aquele período que vai da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, que culmina com o ataque nuclear norte-americano ao Japão. A Era das Catástrofes vai gerar uma série de distopias, né, de leituras negativas do futuro, em função do desenvolvimento tecnológico, um pouco anterior a isso, em função do crescimento do nazifascismo, né, do totalitarismo soviético. E essas distopias vão ocupar uma boa parte do imaginário do mundo ocidental. Daí vem o livro 1984, né, Admirável Mundo Novo. Nós temos lá todo um cinema voltado para a construção distópica, inspirado nessa literatura. O Kubrick vai produzir, por exemplo, né, Laranja Mecânica, vai dirigir Laranja Mecânica e tal. Tudo isso para falar que esse filme, O Poço, é uma distopia também. Quer dizer, é um filme que se insere nesse universo distópico conduzido pela mentalidade do homem moderno, meio que desiludido, né, com o seu próprio mundo. Mas não é uma distopia futurista, né? Não é uma distopia que vai se desenvolver num tempo posterior ao presente. Na verdade, é uma distopia meio que alegórica, que pega os elementos do presente e situa esses elementos do presente dentro de um pequeno universo que é o tal do poço, onde as pessoas são, por livre e espontânea vontade ou não, confinadas, né? São obrigadas ali a conviver com o outro dentro de uma cela e recebendo um alimento apenas uma vez por dia, né, e tendo um tempo para poder se alimentar bem curto de 2 minutos. É essa a premissa, né? A gente acompanha o protagonista que passa por esse processo. E por que o filme é uma alegoria? Porque, na verdade, todos os personagens, as personagens desse filme, são construídas como se fossem alegorias de grupos, né, ou de classes sociais que existem no nosso mundo. Bastante simbolizado, inclusive, pela presença de um objeto que eles podem escolher para poder levar para dentro do tal do poço. Né? E é uma distopia porque, na verdade, ele desconstrói o universo da sociedade moderna, fundamentada numa economia de mercado, né? Que acredita num futuro glorioso gerado pela técnica, gerado pelo aumento da produtividade, e por uma espécie de solidariedade meio que automática entre as pessoas, que aliás é uma crença que existe
inclusive dentro de das personagens que estão ali dentro do poço. Então a gente consegue perceber essa leitura distópica, que é bastante gore, né? Que é bastante violenta, não é para qualquer estômago. É uma alegoria terror científica, é uma ficção científica de terror, basicamente, né? E que trabalha fundamentalmente com o potencial de conflito que a realidade socioeconômica contemporânea estabelece. É uma sociedade que potencialmente é conflituosa, né? Em função da distribuição desigual dos recursos, em função do individualismo exacerbado, etc. Então a gente tem uma série de subtextos ali para serem decifrados no poço, que faz, aliás, a alegria daqueles dispostos a ler alegorias e ler simbologias, né? Eu não vou ficar aqui descortinando tudo aquilo que o filme permite, porque a gente não vai conseguir esgotar, né? Mas só para pegar um dos pontos, existe durante a narrativa a aparição de um personagem africano que tenta ascender socialmente, simbolicamente, né, passando de um andar ao outro, afinal eles estão confinados em andares, fazendo tudo aquilo que deve ser feito numa sociedade dita civilizada, que não é a dele, né? E ele falha fragorosamente, né? Ali há uma imagem de como age o preconceito no universo europeu diante do imigrante. Quer dizer, ele tenta ascender falando que é cristão, por exemplo, né, se inserindo nesse outro universo, mas no fundo, essa ascensão não é lá muito possível, né? Existem elementos culturais, elementos econômicos, elementos políticos que barram essa ascensão. E lá no final, para não ser extremamente pessimista, o filme propõe, inclusive, uma solução um pouco que utópica, né, para o problema distópico desse poço, né, que representa a sociedade moderna, e acaba de forma meio singela e até ingênua, né, se a gente for pensar em todo o imaginário que foi construído a respeito da inocência infantil no mundo contemporâneo, principalmente a partir do século XVIII, do século XIX, mas nada desmerece a qualidade desse filme difícil, né, de engolir, desse filme bastante indigesto, bastante pesado, mas que no momento em que foi lançado dialoga de uma forma interessante com a realidade socioeconômica. E para finalizar, colocando um elemento que talvez não tenha aparecido nas milhares de análises que foram feitas sobre esse filme, né, o elemento arquitetônico é praticamente um personagem, uma personagem do filme. A gente tem lá uma arquitetura, que é a arquitetura do poço, com os andares idênticos, né, que são ali percorridos pela plataforma que leva o alimento, e o alimento vai ficando cada vez mais escasso à medida que ele vai chegando aos andares mais distantes, né? E essa arquitetura é uma arquitetura tipicamente funcionalista, né, ligada exatamente à modernidade. Isso reforça a alegoria, né? Uma arquitetura feita para funcionar dentro de uma certa lógica, né? Uma arquitetura pensada para ser produtiva e permitir a produtividade, é justamente aquela arquitetura e aquela lógica que inviabiliza, né, a solidariedade, que inviabiliza a configuração de uma sociedade de fato harmoniosa e talvez funcional. Então esse elemento arquitetônico é fundamental, né, para a gente poder entender o sentido profundo desse filme. Então é isso. Um grande abraço.